prática clínica, para destacar alguns pontos, eu acho que é super importante caracterizar bem os sintomas, essas diferentes dimensões e essas questões que eu fui chamando a atenção para contexto, intensidade, frequência e prejuízos. Sempre ter em mente essa perspectiva desenvolvimental, pensando tanto qual é o estágio que a criança está naquele momento, mas também essa trajetória longitudinal, e ter essa perspectiva transdiagnóstica. E aqui eu sempre vou pensar num racional de diagnóstico diferencial, né, de qual diagnóstico eu estou lidando, mas também lembrando que eu vou ter muita comorbidade, possivelmente eu vou ter mais de um diagnóstico. E não esquecendo de avaliar o risco e a segurança, tanto em termos de agressividade como de suicidalidade. E aí, para falar do tratamento, embora a gente esteja estudando a irritabilidade desse modo transdiagnóstico, como eu disse, a gente tem poucos estudos que focam especificamente na irritabilidade. Então, a gente ainda vai se pautar muito pelas indicações de tratamento dos transtornos específicos. Então, a gente inicia pensando, bom, eu tenho um diagnóstico de TDAH, tenho um diagnóstico de transtorno de ansiedade, muitas vezes isso pode guiar minhas abordagens iniciais de tratamento. Lembrando sempre de abordar tanto fatores individuais como do ambiente, principalmente muita atenção à parentalidade. E aí, eu vou ter tanto as abordagens, pensando na irritabilidade psicossociais, como farmacológicas. Essa é uma meta-análise recente, que avaliou tanto estudos open labels como ensaios clínicos, e para destacar aqui que para essa população sem TEA, que tem irritabilidade, tinham somente 17 estudos, isso entre ensaios farmacológicos e não farmacológicos. Os estudos indicam que essas intervenções são eficazes, e eles também apontam uma coisa interessante, que é que as respostas foram maiores na população com TEA, porque ele compara esses grupos TEA e sem TEA, do que nas populações sem TEA. Isso é importante porque, às vezes, a gente extrapola resultados de uma população para outra e a gente tem que entender que, possivelmente, existem mecanismos e respostas que são distintas. Então, aqui, só para falar dos tratamentos não farmacológicos, a gente usa principalmente as abordagens comportamentais. Para as crianças pequenas, a gente destaca a importância da orientação parental. Para as que são maiores, a gente também inclui abordagens ligadas a TCC, e muitas vezes alguns tratamentos têm sido propostos com ambos os componentes combinados. Além disso, vão ter alguns estudos iniciais que vão falar da adaptação de abordagens, por exemplo, como a DBT, que é muito usada para os pacientes com transtorno de personalidade borderline. Tem um estudo que foca em irritabilidade com resultados positivos, e também de abordagens interpessoais. E aí, para citar, tem alguns estudos que vão, a partir daqueles modelos da irritabilidade transdiagnóstica, que é o grupo da Ellen Lyme-Luft, também envolver intervenções específicas. Então, eles propõem tanto uma terapia de exposição a situações que evocam frustração, como um treinamento ali de reconhecimento de faces, para tentar treinar o viés emocional. Mas esse, especificamente, tem uma coisa interessante. Eles conseguiram treinar a criança, mas não houve melhora de irritabilidade, o que, enfim, questiona um pouco se isso seria uma abordagem eficaz. E aqui o que eu queria só destacar é a importância dos estimulantes para as crianças que têm TDAH. Tem estudos de análise secundários do MTA, que foi dito na aula anterior, que mostram que os estimulantes melhoram a irritabilidade, e tem alguns estudos que daí vão combinar os estimulantes com outras abordagens, indicando eficácia. Então, por exemplo, a combinação de estimulante com antipsicóticos, como aripiprazol e risperidona, e um estudo mostrando a combinação de estimulante com citalopram. E aí esse estudo encontrou melhora na gravidade clínica, mas não muita melhora em habilidade funcional, que é esse estudo aqui. Então, a gente precisa olhar um pouco com cautela os dados. E aí, só para falar aqui dos antipsicóticos, e daí eu concluo aqui, embora na população com TEA tenham vários estudos mostrando eficácia tanto de risperidona e aripiprazol, na população sem TEA esses dados são limitados. Então, a gente tomar muito cuidado nessa extrapolação dos resultados positivos, lembrando sempre dos efeitos adversos relacionados aos antipsicóticos. Então, eu acho que, embora são medicações que se mostram eficazes na prática clínica, a gente ter parcimônia no uso, e o que se recomenda muito é iniciar e ter um papel importante das intervenções comportamentais.